Bom dia, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Que alegria nós estarmos aqui, não apenas para adorar ao Senhor, mas para ouvi-lo também, não é? Vamos orar novamente. Pai amado, obrigado por essa oportunidade que temos, Senhor Deus, de nos reunir aqui e te ouvir, Senhor. Fala ao nosso coração e mente, Pai amado. Quebra as barreiras, Senhor Deus. Quebra os preconceitos, faz cair tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Agora, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre profundamente na nossa alma, no nosso espírito e mude nossa atitude, nossa maneira de ser, nosso pensamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele apareceu durante algum tempo para muita gente. Depois que Ele subiu ao céu, Ele disse para o pessoal, para os discípulos e mais muita gente que estava ali próximo, que esperassem. O pessoal esperou 50 dias e veio o Espírito Santo sobre eles. Eles experimentaram alguma coisa que eles nunca tinham experimentado antes. Algo novo na história da humanidade, realmente. E aquelas pessoas inseguras, que não sabiam o que fazer, receberam o poder de Deus. E ali começou a caminhada da igreja primitiva, como está ali relatado em Atos, a partir do versículo 42 do capítulo 2. E 120 pessoas que estavam ali, esperando que receberam o Espírito Santo, de repente se transformaram em 3.000. Mas, irmãos, não foi exatamente esse número aumentado tão de repente que impactou aquela sociedade. Em Atos diz que o povo tinha aquela comunidade em alta conta. Sabe o que significa ter em alta conta? Consideravam muito, respeitavam muito. Havia sinais. Sim, muitos eram curados. Havia pessoas que foram curadas simplesmente porque a sombra de Pedro passou por eles. Mas o que realmente impactou aquela sociedade, aquela comunidade, foi que eles foram transformados. O amor que eles tinham era algo que as pessoas daquela época não tinham visto antes. Aqueles que tinham posses vendiam suas propriedades. E eles juntavam tudo para distribuir para quem tivesse necessidade. Tem gente que fala que aquilo lá foi um tipo de comunismo, né? Mas uma grande diferença é que no comunismo humano todos são obrigados a fazer alguma coisa. E ali não. Era simplesmente movida pelo amor. E ali começou a igreja primitiva. E começou a caminhada da igreja no Senhor Jesus. Qual foi a grande diferença ali? O Espírito Santo. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Paulo falou muito sobre o Espírito Santo. E o trecho que nós vamos estudar hoje, se você tiver a sua Bíblia aí, ou analógica ou digital, abra aí em Gálatas capítulo 5. É uma passagem muito conhecida. E eu não tinha anotado, né? Quer dizer, faz algum tempo que eu notei algo interessante nessa passagem, logo no início dela. É o capítulo 5, a partir do versículo 16. Aí diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos parar aí. Parecem duas ordens, não é isso? A primeira, vivam pelo Espírito, e a segunda, não satisfaçam os desejos da carne. Mas a ordem é uma só. Vejam só. Lembrar de algumas liçõezinhas de gramática ajuda a gente a entender texto. Se fossem duas ordens, deveria estar escrito assim: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Dois verbos no imperativo, mas não é isso que está escrito aqui. O verbo está no futuro, satisfarão. É o Espírito Santo vivendo em nós, é que vai nos permitir não satisfazer os desejos da carne, irmãos. Nós, por nós mesmos, não conseguimos isso. Não conseguimos. Então, vivam pelo Espírito. E se vocês viverem pelo Espírito, então os desejos da carne não serão satisfeitos. É isso que a passagem diz. E muita gente pensa que não são duas ordens aqui, né? Viva pelo Espírito e não satisfaça. Ué, mas se são duas ordens, eu posso fazer uma só. Ou posso escolher uma, posso escolher a outra. Não. É o Espírito Santo que nos capacita a não satisfazer os desejos da carne. Os nossos desejos humanos. Por quê? Porque eles nos dominam. Não tem como nós impedirmos os desejos por nós mesmos. Fazem parte da nossa natureza. Continuando. Pois a carne
deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Essa afirmação ela é muito forte. Nós andamos muitas vezes, irmãos, muito pelo nosso achismo, pelas nossas próprias convicções, e a gente enfia Deus dentro. Muitas vezes nós temos já nossos planos traçados, e nós chegamos e falamos, Senhor, abençoe esses planos que eu acabei de fazer. Nós somos assim. Nós espiritualizamos a carne, aquilo que nós desejamos, porque se a gente não espiritualizar, é difícil, vai ser duro aguentar que nós não somos bonzinhos. Eu já falei sobre isso, nós não somos legais. Nós somos maus. Nossa natureza é inclinada para o pecado e não tem como fazer isso, a não ser andando pelo Espírito Santo. Eles estão em conflito, carne e espírito. Um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui está uma prova assim, irrefutável. Nós, sozinhos, por nós mesmos, não temos essa força. Não temos. Precisamos do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é que pode nos domar. Somos cavalos bravos, rebeldes. Ora, aqui começa uma lista. E essa lista não deixa ninguém de fora. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, todos os tipos que você possa imaginar. Impureza, não é a mesma coisa? Não. Às vezes a gente tem a tendência, né? Não, os pecados sexuais, esses são brabos, hein, gente? Pô, isso aí é difícil, né? Agora, uma mentirinha aqui, outra ali. A Bíblia não diz isso assim, dessa maneira, não. Está tudo no mesmo nível. Libertinagem. Idolatria. Interessante. Idolatria é tudo aquilo que é mais importante na tua vida do que Deus. Pode ser uma estátua. Pode ser uma imagem. Mas pode ser a tua profissão. Pode ser a sua família. Pode ser os seus próprios planos. Acima de Deus. Isso é idolatria. Feitiçaria. Não preciso dizer mais nada, né? São as crendices que muitas vezes temos. E tem crendices cristãs. Não vamos entrar nisso agora. Ódio. Ah, mas eu não odeio ninguém. Discórdia. Discordância. Então eu não posso discordar de ninguém? Pode. Mas você provoca conflito com isso, que vem logo depois. Né? Ciúmes. Ira. Egoísmo. Dissensões. Sabe o que é dissensão? É você ser aquela pessoa que divide pessoas, divide grupos, divide igrejas. Facções. Você toma partido. Nós vivemos polarização há um tempo atrás. Ainda temos essa polarização. Bolsonaro de um lado, Lula de outro. Isso não é de Deus. Facção significa tomar partido extremo. É facção. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, se alguma coisa você... mas tem tal coisa que não está aqui. Está no coisas semelhantes. Não tem jeito. Eu os advirto. Advertência de Paulo. Como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa palavra está sendo falada para crentes ou para não crentes, irmãos? O que vocês acham? Para crentes. Então, será que eu posso entender que é possível ser um crente, viver na igreja e não andar no Espírito? Parece que sim. Porque é uma ordem. Andai no Espírito, vivam pelo Espírito. Então não é tão natural assim. Inclui tua decisão, minha decisão, de submeter a minha vontade, os meus planos, a Deus. Então eu posso estar na igreja há muito tempo. Posso participar dos adores, levantar as mãos, fechar os olhos, ó Senhor, e não andar no Espírito. Porque se você um dia entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. A Bíblia afirma isso. Não sou eu, não. Mas andar no Espírito, você precisa decidir isso. E aqui é uma ordem de Paulo, porque se você não andar no Espírito, você não vai conseguir dominar os desejos da carne. Mas o fruto do Espírito, outro engano aqui, eu insisto muitas vezes com o pessoal fala dos frutos do Espírito. Gente, é um fruto só. Eu já vi gente dizendo assim, não, então, eu estou assim, dos frutos aqui, eu estou um pouquinho com paciência, mas amor eu não tenho muito, alegria eu não tenho. Se você não tem um, você não tem nenhum. É o fruto. E esse fruto tem várias características. E elas estão aqui. Amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh, Jesus, que lista. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos. Sabe o que é um presunçoso? É o que se acha. Se acha melhor que todos. Eu sou o cara. Presunçoso. Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo dá uma arrematada e insiste em alguns pontos que fazem parte da nossa natureza e estão sempre querendo sobressair. O Espírito Santo, vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Jesus disse isso. O Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Então, se nós queremos saber a verdade, nós precisamos depender do Espírito Santo. Ouvimos muitas vozes atualmente, gente. Você vai lá no YouTube que você vai ver lá, você coloca alguma coisa simples, né? Crentes e Jesus. Você vai ver coisas absurdamente diferentes. Como é que nós vamos saber qual é a verdade? Como é que vocês vão saber se aquilo que vocês estão ouvindo agora, aqui, é a verdade? O Espírito Santo é aquele que nos renova. Paulo disse isso em Romanos. É aquele que vai fazer nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Jesus declarou isso aos discípulos. Não se preocupem, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo o que eu ensinei. Por isso que os discípulos puderam escrever os evangelhos. Não foi da cabeça deles. Foi sobrenatural. Muitas vezes, coisas que aconteceram com a gente uma semana atrás, a gente não lembra. Às vezes a gente até distorce um pouquinho algumas palavras, porque a gente acha que é de um jeito. Mas o Espírito Santo fez com que os discípulos se lembrassem de tudo. Por isso que nós podemos confiar nessa palavra aqui. Porque foi o Espírito Santo que fez lembrar. E é o Espírito Santo que nos permite viver vida em abundante. Como é que a gente anda no Espírito, gente? Vivam no Espírito, diz essa versão da NVI. A João Ferreira fala andai no Espírito. É sinônimo aqui. É o processo de santificação que 1 Pedro 1,15 descreve. Vamos dar uma olhadinha? 1 Pedro 1,15 diz assim. Vamos a partir do 14, porque o 15 é a conclusão do 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Já que vocês são filhos de Deus, obedientes, então, não se deixem amoldar. Não tomem a forma, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não pode ser palmeirense, nem flamenguista, nem tem que ser santos. Bobagem, brincadeira. Mas vocês perceberam aqui? Aquele que nos chamou é santo. Então sejam santos. Sejam santos. É uma ordem. Não é automático. É um processo que Deus decidiu. Assim, é a participação nossa. Nós temos que decidir. Quando estamos diante de uma decisão, nós decidimos. Queremos seguir o nosso desejo ou queremos buscar a vontade de Deus? Nós precisamos tomar algumas decisões para andar no Espírito. A primeira delas, Jesus já falou lá em Mateus 16, 24. Temos que negar-nos a nós mesmos. Essa talvez seja a coisa mais difícil de fazer. Dizer não para você. Dizer não para mim. Dizer não em que sentido? As coisas que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu quero, aquilo que eu planejo para mim. Dizer não para isso. Muitas vezes eu ouço dizer que a salvação é de graça. Tem um aspecto. É a graça de Deus. Parece que de graça não custa nada, né? Custa. Custa a minha vida. Já não sou mais dono de mim. Quem é aqui que gosta de ser mandado? Levanta a mão. Ninguém ousa, né? Quando alguém dá uma ordem para a gente obedece quando a gente calcula o custo da não obediência. Por exemplo, o chefe te dá uma ordem, você não gostou, mas você tem boleto para pagar no final do mês.
Então, peraí, se eu não obedecer, eu sou mandado embora. Mas quando não tem a relação de chefia ou de hierarquia, quando alguém dá alguma ordem, especialmente quando é uma coisa que a gente não gosta, dá uma esquentadinha aqui dentro. É a nossa natureza. E andar no Espírito é você deixar isso. É falar, Senhor, o controle da minha vida agora é teu. Isso é muito difícil. Isso é todo dia. Isso não é automático, porque nós não somos assim. É o processo de transformação e de santificação aos poucos. Por que será que Paulo, quase no final da vida, ele diz, esmurro o meu corpo, não literalmente dando murro, porque não é esse o ponto, e o reduzo à escravidão para que eu não seja desqualificado. Cada vez mais, Paulo chegava perto da luz de Cristo, e aquela luz iluminava as áreas podres e escuras da natureza dele. E é esse o processo de santificação. Quanto mais chegamos perto da luz de Jesus, mais essa luz vai iluminando aquelas áreas obscuras da nossa vida, aqueles pecados ocultos, como nós ouvimos ontem o pastor Luiz falar. E aí também tem um outro efeito. Nós percebemos cada vez mais o tamanho do amor de Deus por nós e o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Você começa a perceber cada vez mais como você, como eu, nós não merecemos nada. Aliás, merecemos uma única coisa: inferno. É a única coisa que nós merecemos. Impossível andar no Espírito se nós colocamos o plano da nossa carreira profissional. Agora eu falo para vocês, adolescentes e universitários. Você decidiu sua carreira profissional com base em quê? Sugestão dos seus pais? Os amigos? A sua própria vontade de ser um determinado profissional? Ou foi o Senhor que decidiu? Porque Romanos fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, né? Então, será que você consultou o Senhor? Você está trabalhando no emprego e você recebe uma proposta para ganhar o dobro. O que a gente faz? Senhor, abençoe esse novo emprego aí, já estou indo. Nós fazemos isso. Mas é isso? São perguntas difíceis para mim, irmãos. Eu posso fazer essas perguntas para vocês porque elas são difíceis para mim. Porque a minha tendência, Senhor, o dobro. Vai ficar mais tranquilo. Eu vou dar um dízimo maior, Senhor. Nós somos assim. Nós somos assim. Ou então, nós temos exemplos no nosso meio. Você tem um ótimo emprego, um belo salário. E o Senhor fala, larga tudo. Vai viver pela fé. E você vai para um lugar que eu vou te mandar. Ah, mas é que Deus não me chamou para ser missionário. Deus chamou todos nós. Estamos dispostos? Isso é andar no Espírito. Dar os bens materiais. Por isso que aquele início de igreja primitiva impactou tanto aquela sociedade, porque as pessoas viam isso. Peraí, o cara, como assim? O cara é rico, tem propriedade, o cara vendeu e deixou lá? É louco. Mas o que movia era o Espírito Santo. Então, aquilo não vai fazer falta, pelo contrário, vai ser multiplicado. Vamos abrir em 1 Pedro 4:2. Você já está em 1 Pedro, vai um pouquinho mais para frente. 4:2. Aqui fala que o Senhor Jesus, no versículo 1, ele sofreu no corpo, rompeu com o pecado. Deixa eu ver se eu estou certo isso. Para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Interessante. A gente acha que não, eu sou pecador, mas tem um monte de coisa legal, eu sou legal. Mas aqui está dizendo assim que os desejos humanos são maus. Aqui não está dizendo, alguns são maus, outros são bons. A gente não acha isso na palavra de Deus. O que a gente acha é o contrário. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Carecem de Deus. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Negar-se a si mesmo é viver exclusivamente para Cristo. Vamos voltar um pouquinho para 2 Coríntios. Capítulo 5. 2 Coríntios, gente, está depois de 1 Coríntios. Olha que maravilha, não é? Que maravilha. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem
já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Na quarta-feira do feriado, eu fui com a minha família no aniversário do meu sobrinho, por parte da Lídia. Ele está com uma filhinha de 3 meses, e ele e a esposa estão já se preparando para serem missionários no Iraque. Iraque. Se há um lugar em que eu não gostaria de ir, é o Iraque. Tem outros, mas Iraque? E ele falou, nós sabemos dos perigos que nós vamos correr. Sabemos que podemos, grande chance de morrermos rápido. Mas é para lá que o Senhor está nos enviando. Se você fosse pai ou mãe dele, o que você falaria? Glória ao Senhor. Ô filho, você é louco. Vai para outro lugar, um pouco melhor. Seja missionário, mas não no Iraque. Nós somos assim. Nós somos assim. Negar-se a si mesmo é disposição para abandonar tudo aquilo que a gente tem. Agora vamos ouvir Jesus falando em Lucas. Volta lá para Lucas. Muito conhecido esse versículo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Toda vez que eu vejo esse versículo, assim, eu falo, ai Senhor. Verdade, gente. 14, 33. Jesus está falando sobre o preço de ser discípulo. Custa caro, custa caro. Ele fala várias coisas a partir do versículo 25, e no 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Não tem como interpretar de outra maneira aqui, de torcer um pouquinho, né? A única coisa é esquecer desse versículo. Aí ele não te incomoda mais. Mas o preço que Jesus pagou por nós, não podemos ser menos do que isso. Não tem como. A ordem de negar-se a si mesmo vai contra um dos aspectos mais presentes da natureza humana, que é o egoísmo. Eu primeiro, os meus desejos antes, a minha satisfação pessoal, a minha felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. É o que a gente ouve. E muitas vezes a gente dá, isso passa na cabeça, mas também tem o direito de ser um pouquinho feliz, né? Na verdade, nós não temos direito a nada, né? Mas... Então, irmãos, além de negar-se a si mesmo, você tem que ser submisso. Mas uma coisa não está atrelada à outra? De certa maneira está sim. É a consequência de quem se nega. É submissão. Completa sujeição da nossa vontade à vontade do Senhor. Foi a que a Maria fez. Pensa, Maria, uma jovem de aproximadamente 16 anos, prometida em casamento para José, conhecida, o casal era conhecido por todo o povo ali. Virgem, nunca tinha tido relações sexuais com nenhum homem. E aí um anjo diz para ela, de repente aparece do lado e fala, você vai estar grávida. O que passou na cabeça de Maria? Peraí, grávida? É, grávida do Espírito Santo. Mas peraí, o pessoal vai ver meu barrigão crescer? O que eles vão pensar? Maria não ligou para a sua reputação e falou assim, sabe, que a sua serva que seja feita como a vontade do Senhor. Para nós hoje parece muito fácil, irmãos. Mas Maria enfrentou o falatório das pessoas. Sabe aquela risadinha? Quando passa assim, essa aí, ó. Enfrentou a maledicência. Mas não é só a sujeição da vontade, a sujeição do corpo também. É interessante esse versículo. Vamos dar uma olhadinha em Romanos. Paulo fala muito sobre sujeição do corpo. Ele sabia o que era isso. Capítulo 6 de Romanos. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, ou como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Como é que você pode usar teu corpo como instrumento de justiça para glorificar a Deus? É isso. Como? Eu estava comentando, já comentei com meu filho várias vezes, com algumas pessoas. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você paga vários preços. Você não pode ter qualquer profissão. Pensa.
Tenho uma amiga de longa data, do Rio de Janeiro, atriz. Ela não exerce a profissão de atriz. Porque ela falou, Edson, qualquer filme brasileiro, qualquer peça de teatro, vou falar como ela falou, tá? Eu tenho que ficar mostrando os peitos. Isso não pode ser. Você não pode trabalhar numa empresa que fabrica cigarros, que fabrica bebidas. Preço do discipulado. Alguns questionamentos nos vêm aí, nesse momento. Que lugar o Senhor ocupa na sua vida, irmão? Eu faço a mesma pergunta para mim. Que lugar o Senhor ocupa na minha vida? Ele é dono da sua família? Ele é dono da minha família? Ele é dono do seu trabalho? Pode fazer o que quiser, pode fazer você sair de lá, não ter um trabalho. Ele é dono dos seus bens? Ele pode dispor dos seus bens para que você não tenha nada? Pode? Tudo bem? Na boa? Pergunta para mim também. Consultamos o Senhor antes de tomar uma decisão? E aceitamos a vontade do Senhor? Ou a gente toma uma decisão e depois fala, Senhor, agora abençoa essa decisão. Nós fazemos isso com tanta facilidade. A gente faz isso na igreja. Fazemos reunião de diretoria, decidimos um monte de coisa, depois vamos fazer uma oração, Senhor, abençoe todas essas decisões aqui. E a gente, muitas vezes, começa a reunião falando, Senhor, que as decisões sejam todas pelo Teu Espírito. E a gente acha que tudo aquilo que a gente discutiu durante a reunião, com certeza o Espírito Santo guiou. É? Não tenho essa certeza, não. Tantas discussões ruins, conflitos acontecem no meio dessas reuniões, é o Espírito Santo que guiou mesmo? Você que estuda, o Senhor influi no tempo que você gasta estudando? Para todos nós. É o Senhor que determina o tempo que nós gastamos para os nossos interesses? Ou a gente dá ao Senhor aquela sobra de tempo? Opa, sobrou um tempinho aqui, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu orar um pouquinho aqui. Ou nós damos o melhor do nosso tempo para o Senhor? Ser submisso é dedicar a Deus o melhor que nós temos. Você se formou numa boa faculdade, você é um ótimo profissional, dedique a Deus. Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Você pode trabalhar, Deus vai abençoar você no trabalho. Mas tenha consciência de que esse trabalho, a qualquer momento, Deus pode tirar. Você aceita isso? No mundo capitalista que nós vivemos, nós profissionais damos o melhor do nosso tempo, passamos 8, 9, 10 horas dentro de uma empresa, e o melhor do nosso talento para fazer uma empresa ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Ah, então isso aí está errado. Não. Desde que você tenha consciência de que, tudo bem, a empresa está ganhando dinheiro com o teu talento, sim, mas você vai usar o melhor mesmo para a obra do Senhor. Isso inclui também usar o dinheiro que você ganha. Além do dízimo, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós fazemos os planos e não submetemos nossas decisões à vontade de Deus. E com isso a gente acaba não conhecendo a vontade de Deus. A gente não sabe quantas vezes as pessoas, mas como é que eu sei a vontade de Deus? Primeiro submeta a sua vontade e a vontade dele. Senão fica um pouco difícil. Em Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus tem 3 características, irmãos. Vamos repetir. Primeiro, ela é boa. Depois ela é agradável e última, repitam alto, e perfeita. A vontade de Deus é perfeita, mesmo quando a gente não enxerga na hora, e normalmente a gente não enxerga essa perfeição. Nem o bom a gente enxerga, porque aparentemente na hora ali, mas como é que isso aqui pode ser bom para mim? Submeter-se ao Senhor, negar-se a si mesmo, são a chave para esse processo de santificação e de andar no Espírito. De aprender a ouvir a voz de Deus. Nós só aprendemos a ouvir a voz de Deus, a distinguir a voz de Deus, de tantas vozes que a gente ouve, inclusive dentro da igreja. Se a gente tiver um processo de santificação aperfeiçoado, dia a dia, você vai se acostumando a ouvir a voz de Deus. E vai percebendo que certas coisas que parecem muito ser a voz de Deus, não são a voz de Deus. Essa é a nossa parte, irmãos. Nos submeter e negar-nos a nós mesmos. A parte de Deus é encher-nos com o Espírito Santo. Tem uma promessa.
Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedirem. Então não tem como Deus negar o Espírito Santo. Ele já fala, não, eu vou dar, lógico. Mas a coisa não é automática assim. Você precisa decidir. Nós não somos robozinhos. Às vezes eu já falei, Senhor, o senhor podia botar uma chavinha aqui e ligar. Aí não precisava ficar pensando muito, né? Mas não é assim que Deus nos trata. Nossa liberdade continua ali. Quem pode andar no Espírito? Bom, se você um dia entregou a sua vida para Jesus, porque essa é a primeira condição. Se você não entregou a sua vida para Jesus, esquece. Não tem como andar no Espírito, porque o Espírito Santo não habita em quem não entregou a vida para Jesus. Isso é a Bíblia que diz, não é minha opinião, não. Se você entregou, então, você tem o Espírito Santo. Romanos, já que você está aí, vamos abrir capítulo 8. Vai um pouquinho para frente aí, 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Perceberam? Não é minha opinião. Você não tem o Espírito de Deus, você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pertence a Cristo. Ponto. É o que a Bíblia fala. Temos o Espírito Santo, mas precisamos ser plenos dele. Em Efésios, Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho. Eu ainda estou tentando entender exatamente o que tem a ver o vinho com o Espírito Santo. Eu tenho uma ideia do que Paulo tinha na cabeça, mas fala, mas enchei-vos do Espírito. De novo aqui, ó, sejam cheios, continuamente. Parece que no grego é uma ideia de continuidade, né? Seria um gerúndio no português. Sejam cheios, deixem-se ser enchidos pelo Espírito Santo, continuamente. Ser cheio do Espírito é deixar que o Espírito Santo seja o dono de todas as áreas da nossa vida. Dono dos nossos planos, dono dos nossos sonhos, dono dos nossos desejos. Tarefa difícil, porque a nossa natureza vai contra isso. Eu quero ser dono dos meus planos. Eu quero ser dono dos meus sonhos. Eu quero ser dono dos meus desejos. E é isso que eu tenho que submeter ao Senhor. Essa luta de eu querer ser, eu querer estar no controle. Ser cheio do Espírito, andar no Espírito é uma ordem. Mas nós decidimos, vamos obedecer a essa ordem ou não? Ser um cristão genuíno e não ser cheio do Espírito é impossível. O cristão de verdade é cheio do Espírito. Ser cheio, ser pleno são condições essenciais para permanecer em Cristo, gente. Do contrário, a gente não permanece em Cristo. A gente pode até achar que está em Cristo. Os desvios do Evangelho, de tantas coisas que a gente vê por aí, são por causa disso. O Senhor quer que a gente submeta a Ele sem reservas. Sem reservas é sem restrições. Senhor, Tu tens o direito total sobre minha vida. Jesus está pronto para derramar bênção sobre nós, irmãos. Mas o preço é submissão. É negar-se a si mesmo. Jesus não quer pessoas que o adorem de boca para fora. Mateus 15, 8. Nós conhecemos. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra dura. Palavra dura. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que os cristãos o adorem em espírito e em verdade. Aquela conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, ela é muito interessante. Porque depois de algum tempo Jesus fala, Deus procura pessoas. Já imaginou? Deus está procurando gente. Se a gente só procura alguma coisa que não é fácil de achar. Senão você não precisa procurar muito, já está pipocando, já aparece ali direto. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade, não da boca para fora. Jesus, o Senhor quer pessoas sérias para fazer parte do seu exército, dispostas a pagar o preço. Estamos dispostos a pagar o preço? Qual é a nossa resposta? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra, primeiramente, Senhor. Queremos nos colocar diante de Ti, queremos dizer que nós dependemos de Ti, Senhor. Queremos dizer que nós não conseguimos
nada por nós mesmos. Então nós pedimos misericórdia. Tem misericórdia deste povo, Senhor Deus, de todos nós aqui. Com a tua paciência infinita, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a andar no Espírito. Nos ajude a ser cheios do Espírito. Nos ajude a entender, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos submeter a Ti. Aquelas áreas da nossa vida que nós guardamos trancadas. Ajuda-nos a abrir essas portas, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse que é o Senhor que faz em nós tanto o desejar quanto o realizar. Ajuda-nos a desejar. Queremos te servir, não queremos ser aqueles que te louvam só da boca para fora. Obrigado pela tua promessa de estar sempre conosco. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado pela tua misericórdia. Que o Senhor nos ajuda a fazer todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.